De volta com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos conversando aqui com o cardeal Dom Cláudio Hummes, falando sobre o Sínodo da Amazônia. Bom, o senhor citou no bloco anterior, falando que o Papa Francisco, ele anunciou, né, em 2017 o Sínodo. Nós recuperamos aqui o VT em que ele faz esse anúncio. Vamos acompanhar, Dom Cláudio? Vamos lá. O Papa Francisco convocou um sínodo para a região panamazônica em outubro de 2019, uma reunião muito mais relevante do que pode parecer. Durante semanas, os bispos daquela região vão debater os desafios que encontram, questões que afetam a todos, como a crise socioambiental que o Papa anunciou em sua encíclica Laudato Si, e assuntos que variam desde a mudança climática até a falta de vocação. Eles abordarão todos os sinais de morte, de bobagem, de perda da esperança entre essas pessoas que estão sendo afetadas. Ao mesmo tempo, são sinais da vida porque são uma enorme riqueza para todo o planeta. Por outro lado, há também a perspectiva do futuro da Terra. Maurício Lopes é um dos principais especialistas mundiais na Amazônia. Ele é o secretário-geral da Rede Eclesial Panamazônica, que coordena o trabalho da Igreja Católica na área. De acordo com as estatísticas, o futuro do planeta depende fortemente da bacia amazônica. Por exemplo, são produzidos 20% do suprimento de água potável da Terra e 20% do seu oxigênio. Portanto, muitas de nossas decisões têm graves consequências na região. O futuro de todos os seres humanos também depende de cuidar ou não desses espaços vivos, dessas florestas, dessas águas, mas, sobretudo, da riqueza e do conhecimento de suas populações. O Panamazônia é um território que abrange partes de 9 países e está sendo profundamente afetado pelo gás natural e extração de petróleo, exploração de madeira ilegal e a rápida expansão da pecuária e da agricultura. 1 milhão de indígenas que vivem lá são os mais afetados. A região é composta por cerca de 400 populações, cada uma com sua própria língua, cultura e território. Maurício Lopes acredita que o sínodo ajudará as pessoas a apreciar a riqueza e identidade cultural dessas populações indígenas e a pensar sobre como a igreja enfrentará essa realidade. O outro desafio do sínodo é a falta de missionários na região. Existe a necessidade de pessoas dispostas a dedicar suas vidas ao serviço daqueles que moram lá. Embora o sínodo comece em outubro de 2019, terá um importante prólogo em janeiro próximo, com a visita do Papa Francisco a Puerto Maldonado, no Peru, na bacia amazônica. É como uma abertura desse sínodo. Acreditamos que isso dará indícios claros. O fato de o Papa se encontrar entre as comunidades antigas, indígenas e rurais já está nos dando uma ideia de onde esse tão esperado sínodo pode chegar. O sínodo será uma oportunidade para aprender sobre os desafios da Amazônia. Não será um sínodo sobre ecologia, mas sim sobre o papel da igreja em um território. Os participantes terão diferentes perspectivas, mas esperamos produzir mais do que uma resposta fragmentada. Bom, tá aí, bacana, né? A gente recuperou esse material. Aliás, esse encontro do Papa já aconteceu, nós estamos aqui, né, no Peru, já ocorreu. Mas é muito bom para ter uma ideia, né, do que Papa, o que a igreja está querendo fazer em relação a tudo que o senhor está dizendo aqui para a gente. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Muita gente vai falar assim, mas o que a igreja tem a ver com o meio ambiente? Qual é essa relação de Deus e meio ambiente? Por que ela está se metendo nisso? Né? É o que de vez em quando se pergunta. E, na verdade, talvez falta de conhecimento maior da sua própria fé. Porque nós cristãos, nós cremos que Deus é o Criador, que Deus criou o universo que está aí, Deus criou esse planeta e nós, seres humanos, Deus nos criou a partir desse planeta. A Bíblia diz, de uma forma simbólica, claro, diz que Deus fez o homem do barro da terra e depois insuflou o Espírito dentro desse barro da terra com que ele formou o corpo humano. Diz a Bíblia no início Isso é a indicação de que
a Bíblia mesma diz, nós somos filhos dessa terra, nós não viemos de fora, não caímos aqui nesse planeta, de repente nós descobrimos que tínhamos encontrado um grande tesouro e começamos a explorar o máximo possível isso que encontramos aqui. Não, nós somos filhos, nós nascemos desse planeta, nós somos terra e, portanto, tudo que afeta o planeta afeta a nós também. Nós não somos de fora, nós somos filhos da terra e nós somos, portanto, criaturas de Deus que provém dessa terra. E daí que vem a grande, digamos assim, ideia central da chamada ecologia integral. A ecologia integral quer dizer que tudo está interligado, tudo está interligado no nosso planeta. Nós, os seres humanos, o planeta, todas as formas de vida que existem, o próprio planeta, tudo está interligado, porque Deus assim o fez. Deus nos fez surgir dessa terra. E mais fortemente ainda, porque Deus mesmo se ligou também com a encarnação do seu Filho, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus encarnado. Deus tomou um corpo feito dessa terra. Portanto, ele também acaba se ligando definitivamente, porque isso é definitivo. Jesus se encarna, o Filho de Deus se encarna, toma o nome de Jesus, e esse Jesus morre na cruz. O corpo de Jesus é a própria natureza toda presente nesse corpo de Jesus. E esse corpo ressuscita glorioso, e ele é o primeiro, o primogênito da criação, como diz São Paulo apóstolo nas cartas dele. Jesus é o primogênito dos mortos, ou seja, ele está na frente, nele já se realizou todo esse caminho que toda a natureza e todo o planeta terá que fazer, e o faz junto com ele, mas ele é o ponto central, o ponto transcendente, o ápice, para onde tudo caminha. Então é muito interessante porque isso também o Papa diz na Laudato Si. Ele diz, as criaturas todas, elas não foram criadas para nós, simplesmente para os seres humanos. Não é que o fim deles somos nós somos a finalidade deles. Não, nós também precisamos das criaturas para nos sustentar, sim. Mas, de fato, elas foram criadas para Deus. E elas todas caminham para Deus, todas as criaturas. E os seres humanos são aqueles que guiam as criaturas, são aqueles que louvam a Deus em nome das criaturas. E, por assim dizer, eles são os que levam junto as criaturas até Deus. Então, essa visão teológica, digamos assim, no fundo é uma cristologia que já vem desse São Paulo, mas que foi muito pouco depois elaborada, esse aspecto de que tudo está interligado. Isso agora se torna cada vez mais forte, exatamente por causa das grandes crises climáticas e ecológicas. Então a Igreja, quando ela se pronuncia sobre essas questões, ela está falando da sua missão, da sua fé. Ela está pregando a sua fé, a fé na Bíblia, a fé em Jesus Cristo, do Filho de Deus que se encarnou, a fé na ressurreição final, na ressurreição de Jesus, nos novos céus e nova terra, de que fala a Escritura, a carta de São Pedro, do apóstolo Pedro também fala disso. Enfim, a Igreja está falando da sua fé e falando da sua missão. A Igreja tem a missão de ajudar a humanidade a cuidar do planeta. Ela deve cuidar do planeta, deve dar o exemplo disso e deve ajudar e iluminar e ajudar a comunidade humana a não deixar, a não desperdiçar essa grande missão que tem de cuidar do planeta. Sobretudo hoje, quando nós temos esse tal de paradigma tecnocrático, ou seja, através da tecnologia, da ciência, etc., o homem tem uma força cada vez maior, poderes muito maiores para intervir na natureza. E o faz, portanto, muito mais rapidamente, com muito mais poder destrutivo. Antigamente se lavrava a terra, se capinava a terra com enxada, etc. Sim. Hoje, a forma como se trabalha a terra é muito mais rápido, muito mais profundo e muito mais devastador, na verdade. A terra não tem tempo de se recuperar, a terra é devastada, é contaminada e não tem como se recuperar. Então isso vem por causa da grande tecnologia que o homem tem na mão, que é uma coisa boa a tecnologia, mas ele a usa mal na sua intervenção com a natureza. Por quê? Porque vê a natureza como alguma coisa que parece que encontrou e então vai explorar. Não, ele é filho dessa natureza.
Ele é filho dessa. E se ele degrada a natureza, vai degradar a si mesmo também. Aí que o Papa diz, as coisas estão sempre ligadas. Até mesmo a questão, por exemplo, humana, a questão de todas a forma de, digamos assim, de gerir as coisas, de administrar as coisas, tudo tem a ver também com a forma como nós tratamos a Terra. A Terra e tudo isso está tudo de alguma forma interligado. E tanto assim que ele também diz que, portanto, o grito da terra e o grito dos pobres é o mesmo grito, no fundo, é o mesmo grito de gente que se sente explorada por causa daqueles que têm o poder na mão e que exploram de qualquer forma, não prestam contas a ninguém, fazem sem escrúpulos, enfim, esse tal de esquema de paradigma tecnocrático, que no fundo é o grande instrumento hoje de colonização. A colonização antiga de 400 ou 500 anos atrás era muito mais suave. Hoje a colonização é devastadora, na verdade, porque ela tira tudo que é possível tirar da terra, ela tira. E não devolve suficientemente para a terra. Ao contrário, o que devolve normalmente é contaminante. Programação Nacional vai para um rápido intervalo e volta já.